O corpo de um jovem de 19 anos foi encontrado na manhã de hoje no Lago Guaíba, próximo ao Anfiteatro Pôr do Sol, em Porto Alegre. Alexandre Costa Martins estava desaparecido desde a noite de ontem. Ele foi visto pela última vez pescando com um primo dentro da água e foi localizado por bombeiros, que atestaram morte por afogamento. O Diretório Central dos Estudantes da URGS foi incendiado nesta madrugada. Localizada na Avenida João Pessoa, no centro de Porto Alegre, a sede do DCE teve a parte interna do hall destruída pelas chamas. Segundo a diretoria do diretório, o incêndio foi criminoso. No local foi encontrado um cartaz com a sigla CCR, Comando de Caça aos Reacionários. A Polícia Federal investiga o caso. Foi adiada mais uma vez na Assembleia Legislativa a votação da gratificação para os secretários estaduais, que são servidores públicos. Pelo projeto do governo, eles receberiam quase R$7 mil a mais do que já ganham hoje. 2 suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em sequestros relâmpagos foram presos na noite passada. Samuel da Silva Anselmo, de 26 anos, e Paulo Ricardo Silveira Marcolin, de 42, foram capturados em Capão da Canoa. A quadrilha realizava ataques em bairros nobres da capital. Eles já foram identificados por 33 vítimas das mais de 80 assaltadas. 4 membros da quadrilha já foram presos e a Polícia Civil trabalha na identificação dos 2 últimos suspeitos. Vai ser velado ainda hoje o corpo do adolescente de 15 anos baleado na capital na noite passada. Há a suspeita de que o menor tenha sido vítima de bullying. O delegado Andrei Vivian pediu a internação do adolescente, que confessou a autoria do crime. Hoje pela manhã, um adolescente de 14 anos se entregou à polícia, afirmando que matou o Matheus na Vila Farrapos, na zona norte da capital. Ele estava em defesa de um amigo que já havia sido agredido por este Matheus, em virtude de situações escolares que nos indicam a prática de bullying. O pai da vítima afirma que por diversas vezes informou a direção da escola sobre as agressões psicológicas que o filho sofria. Que ela teve lá, falou com o diretor, falou com professores, isso aquilo que foi ela estava ciente disso. Estava ciente, porque eu te digo para ti assim, ó, foi há uns 4 meses atrás, um guri deu uma tijolada nele. Lá no colégio, lá perto do colégio, na frente do colégio, foi uma coisa assim. E ela teve lá, inclusive ela foi na casa do guri, da mãe do guri, e a mãe do guri disse que não ia se meter. Segundo o assassino confesso, a vítima desembarcou neste ponto de ônibus e foi aqui que a discussão começou. Logo depois, o revólver foi disparado. Matheus ainda correu por cerca de 10 metros até chegar neste armazém para pedir socorro. Mas ele não resistiu e acabou morrendo aqui mesmo. A arma utilizada no assassinato foi encontrada pela Brigada Militar na casa do menor suspeito. A arma estaria no pátio da casa dele, fomos lá averiguar e encontramos perto de uma floreira a arma do crime. Como é que esse jovem de 14 anos conseguiu adquirir essa arma? Ele nos informou que comprou essa arma por R$800. Matheus Dalvit foi ameaçado um dia antes de ser morto. O meu guri menor chegou em casa e falou pra mãe dele, falou pra ele, disse, ó, os caras vão te pegar, tu te cuida, não sei quem, não vai pra rua, não sei quem, não sei as quantas. E na terça-feira foi acontecido. Crime premeditado. Não, com certeza, porque ele na segunda-feira eles pegaram o meu guri menor e disseram, ó, assim. A polícia vai investigar o caso para saber se o crime é realmente de autoria do menor que se apresentou, ou se ele foi induzido por traficantes da região a assumir a culpa. Seria importante que a perícia que nós fizemos em relação a resquícios de pólvora nas mãos do adolescente seja positiva. Ainda não está certo se esse caso foi perseguição por parte do assassino ou apenas uma rixa entre os dois. Mas a família deixou claro que Matheus sofria bullying, que são atos de violência física ou moral, geralmente praticados por parte dos mais fortes sobre os mais fracos, na escola ou até mesmo fora dela. Para falar sobre isso, conosco a psicopedagoga Aide de Moraes. Boa noite, professora. Boa noite. Existe uma forma de professores, quando o caso de bullying acontece dentro da escola, administrar esses casos? Existem. O bullying é um fenômeno bastante recente ainda, mundialmente reconhecido e com o qual nós estamos lidando com muitas dificuldades. A prevenção precisa ser na escola,
mas também há uma necessidade de contato permanente com os pais. O bullying se caracteriza por, principalmente, a agressão verbal, psicológica e até física de crianças, adolescentes, meninas e meninos mais fortes e com maior poder de comunicação, expressão entre os seus colegas, o que leva a uma grande liderança. Como nós vimos aqui nessa reportagem, geralmente os pais avisam a escola, mas os casos continuam. Por que isso acontece? Trata-se de uma dificuldade da escola em identificar o que está realmente acontecendo. O líder do bullying, normalmente, ele tem seguidores também. Então, nós temos 4 tipos de situações no bullying. O agressor, que normalmente é o líder ou as seclas, digamos assim. Depois nós temos o alvo ou vítima. Depois nós temos as vítimas passivas, que são os outros colegas que assistem e não compartilham, digamos assim, do acontecimento, mas temem ser as próximas vítimas. E nós temos o 4, vamos dizer assim, fator, que é o sujeito que é vítima em alguns momentos e é agressor em outros, como um revide daquilo que sofreu. Veja, isso é bastante complexo para que se identifique através somente de observações eventuais do próprio professor em sala de aula ou da coordenação, que não está sempre com as crianças ou grupos de jovens. Sim, muitas vezes é difícil de identificar quando é só uma brincadeira ou quando é um caso sério de agressão, né? Exato. Normalmente começam com brincadeiras, apelidos, deboches, né? Só que quando toma um vulto muito maior e quando isso passa a ser persistentemente um motivo de agredir psicologicamente o colega, nós chamamos então de bullying. Normalmente tem uma vítima, um perfil de vítima, ou um aluno mais gordo, um aluno mais baixo? Nós temos sim esse perfil. Nós temos as crianças que são consideradas um pouco diferentes, digamos assim, daquele grupo líder. E até os mais inteligentes também. Isso. Então, eles chamam os mais inteligentes de nerds, chamam de outros apelidos até com palavras de baixo calão. As crianças que não estão no padrão de beleza ou, enfim, né, de magreza, também são alvos. Professores também podem ser alvo de bullying? Os professores são alvos de bullying e também são agressores. São chamados bullies, né? Professores que maltratam psicologicamente seus alunos, na verdade, são autores, agressores. E, no entanto, nós temos muitos alunos que se prevalecem da situação do professor ser só um na sala de aula, o que é muito grave, e passam a fazer do professor uma vítima muito, inclusive, indefesa. Professora, qual é a melhor forma de acabar com uma situação dessas? É mudando de escola? Que tipo de tratamento ou como pode ser tratado isso? Nós temos feito muitas campanhas a nível de municípios, estados e agora a nível nacional, com um projeto que será lançado a partir do próximo mês. E esperamos por parte do deputado Paim, que nos apoia, mas que prevê medidas protetivas aos professores e muitas medidas que irão restringir o comportamento de jovens que lideram, digamos assim, as agressões. Há algumas escolas já no nosso município, em outros municípios e em outros estados que já estão adotando restrições com celular, com o tipo de vestimenta, procurando assim estabelecer uma uniformidade maior entre os jovens, né? E tirando um pouco desse apoderamento dos jovens em relação às suas hierarquias maiores, que são os professores, coordenadores, diretores. Tá certo, professora, muito obrigada. Okay. E até uma próxima oportunidade. Uma boa noite. Boa noite. O Ubra Notícias fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 6h30 da noite. Até lá.